Como vão, as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu acredito que vocês estejam acompanhando as revoltas que estão acontecendo no Cazaquistão por conta do aumento do preço dos combustíveis, que tem levado muitos manifestantes às ruas. E aparentemente aquilo acaba que vai se tornar os 20 centavos do Brasil no Cazaquistão. E nesse vídeo, além de nós explicarmos o que está acontecendo lá, nós vamos tentar demonstrar também como o povo brasileiro acostumou a ter uma mentalidade de escravo, ou seja, a se submeter a deixar uma boa parte do seu tempo, do seu trabalho, nas mãos de terceiros que vão se enriquecendo com o seu suor. Isso nós podemos perceber a começar pelo combustível. Nós já falaremos a respeito disto, mas antes vamos focar no assunto principal, que é o Cazaquistão. Bom, lá então os protestos começaram no final de semana na cidade de Zanaulzen, no oeste do Cazaquistão, e chegaram então ao terceiro dia, agora no quarto, e já estão se espalhando por todo o país. As demandas das multidões estão soando cada vez mais políticas, de acordo com poucos relatórios da região. Essas coisas, pessoal, quando começam, por conta de um motivo, elas acabam alcançando outros motivos. Ou seja, o povo já está farto, já está cansado de ser explorado, de ser enganado, enfim. Ele já não quer mais se submeter a uma determinada coisa ou uma série de coisas, e uma coisa em específico acaba sendo o estouro da boiada. Como aqui no Brasil foram os tais 20 centavos, lá está sendo o preço da gasolina, o preço do combustível, o que depois está, como eles mesmos estão dizendo aqui, refletindo em mais e mais demandas. Então eles começaram com algo muito concreto, esses protestos: o preço do gás com efeito de petróleo, ou GLP, o combustível que muitos usam para mover seus carros. Tudo começou com a transição gradual para a negociação eletrônica de GLP, iniciada em janeiro de 2019 e concluída no primeiro dia deste ano. A ideia era acabar gradativamente com o subsídio de preços para que os consumidores domésticos de combustível e permitir que o mercado ditasse os preços. Isso significa que quase todo o comércio de GLP agora ocorre em plataformas de negociação online, com exceção das vendas para os consumidores industriais do setor petroquímico e em alguns outros casos. Em outras palavras, eles deixaram o mercado livre ditar as regras dos preços. Nós até poderíamos acreditar em mercado livre se realmente houvesse uma competição no preço do petróleo, mas nós vemos uma espécie de oligopólio mundial controlando os preços do petróleo, e isso está afetando o mundo inteiro. Eu falava para vocês há um tempo atrás que eu observava que alguns certos multibilionários ou até trilionários, porque as fortunas de certas pessoas não podem ser medidas oficialmente, estavam se livrando de ações de empresas petrolíferas, refinarias, etc., e que eu detectava nisso uma espécie de futuro combate ao combustível fóssil. E de fato, nós, pouco tempo depois, vimos entrando alguns sinais da tal Era Verde, que eu chamei a Era do Green Man, e aí nós vemos agora uma verdadeira batalha contra o preço do petróleo, aliás, contra o uso do petróleo, contra os automóveis movidos a petróleo. Nós já vemos empresas até dizendo que que possibilitarão com que qualquer tipo de automóvel possa ser convertido de petróleo para a energia elétrica. E agora, como a verdade está batendo na face principalmente da Europa, mostrando que essa transição verde não é assim tão simples, eles já estão começando a mudar um pouco os conceitos do que é que pode ser considerado uma energia verde, como por exemplo dizendo que a energia nuke, ela pode ser agora considerada energia verde. Por que será? Será que é porque Putin está fechando as torneiras do gasoduto, do oleoduto que vem da Rússia para a Europa, e aí a realidade batendo à porta faz com que as pessoas idealistas vivam na realidade? Não sei. Vamos adiante aqui. Então, eles dizem que tudo começou com a transição gradual para a negociação eletrônica de GLP, iniciada em janeiro de 2019,
e concluída no primeiro dia deste ano. A ideia era acabar gradativamente com o subsídio de preços para os consumidores domésticos de combustível e permitir que o mercado ditasse os preços. Isso significa que quase todo o comércio de GLP agora ocorre em plataformas de negociação online. Agora veja o mais interessante. Eles queriam acabar gradativamente. Só que, em Manguistal, no oeste do Cazaquistão, em questão de dias, o preço do GLP nos postos de gasolina dobrou de 60 teng, ou seja, de 14 centavos de dólar, para 120 teng. Dobrou para 28 centavos de dólar por litro. Então, não foi gradual. E eles ainda estão muito longe do preço praticado internacionalmente. Então, veja que 14 centavos é algo próximo a 55, vamos lá, 45, 20, 70, 80 centavos de real, né? Então eles pagam menos de R$1 o preço, pagavam, né? Menos de R$1 o litro do combustível, da gasolina, GLP. E aqui passaram a pagar então aí algo próximo a R$1,60, R$1,70. Estou fazendo as contas aqui mais ou menos de cabeça pelo que eu me lembro da cotação. Então o governo estima que 70 a 90% dos veículos na região funcionam com GLP. Essa é uma proporção maior do que em muitas outras partes do Cazaquistão. Agora você imagine quando e se isso chegasse ao preço que nós, escravos brasileiros, estamos pagando pelo combustível por litro, aproximadamente, se eu não me engano, R$5, né? Então é um absurdo o valor que está se pagando aqui. E lá, por muito menos, eles iniciaram uma verdadeira revolução. É claro que não podemos ser ingênuos. Aquilo que move muitas vezes essas revoluções coloridas, como se chama, são interesses externos, manipulando e incentivando a massa, muitas vezes através de mídias sociais. Às vezes até as pessoas acreditam que são alguns influenciadores que estão fazendo, que são protestos vindos do próprio povo, e não necessariamente é assim. Muitas vezes forças externas que estão pressionando. Mas percebam que, independentemente de ser algo espontâneo ou algo artificial, o fato é que a revolta existe ao ponto de levar o povo para a rua. Então, se é que alguém está tocando as cordas desse violino, de qualquer maneira, as cordas estão sensíveis para serem tocadas, elas estão afinadas, ou seja, a revolta existe de fato. Então, apesar do oeste do Cazaquistão ser rico em petróleo e gás, é reconhecido que a qualidade de vida lá é geralmente inferior à da capital Nur-Sultan e da capital dos negócios Almaty. Então, as estradas costumam ser precárias, os serviços públicos estão abaixo dos padrões e como os alimentos precisam ser trazidos de grandes distâncias, muitas vezes pode acabar custando mais do que nos centros urbanos mais ricos. Brincar com os preços dos combustíveis sempre inspirou raiva, porque, nesse caso, vocês perceberam aqui, pela breve explicação, mexer com o preço do combustível significa mexer com a sobrevivência do povo. E aí é mais ou menos como quando você acua um animal, ele vai para cima, né? Quando o povo se sente ameaçado em sua própria existência, ele vai para cima. É incrível como o brasileiro tem uma capacidade de resistir, ou melhor, de suportar tanta opressão sem reagir. O povo ele tem o livre-arbítrio de protestar ou não contra aquilo que ele está sofrendo, contra explorações, seja de que viés for. Porém, exercendo seu livre-arbítrio, ele permanece contentinho com tudo que está acontecendo, ao ponto de não dizer nada. Então, com certeza, os postos de gasolina, e não estou aqui dizendo que o culpado é A, B ou C, mas que há culpados há. Que há culpados há. Essa questão de dizer, é por conta do preço do petróleo internacional. Sim, dentro de um oligopólio, é por conta disso, mas aí existem toda a questão de impostos internos e toda uma questão de um lobby, que nós não vamos nem entrar no mérito aqui, porque a nossa intenção não é discutir culpado X ou Y, mas dizer que há um problema e que o povo simplesmente cruza os braços, até porque está envolto em tantos problemas bem maiores que ele não está fazendo nada, que
os tiranos estão avançando contra o povo, se nota assim que o brasileiro ele está numa espécie de dormência, coisa que não tem acontecido em outros países. Há países aí que estão despertando de forma furiosa contra certas opressões que têm sofrido. Bom, pessoal, o fato é essa questão aqui no Cazaquistão, ela tende a aumentar, né? Nós vamos continuar acompanhando o que está acontecendo lá, porque me parece que isso aqui é sim os 20 centavos do país, mesmo agora que o povo, que eles consigam a redução novamente do valor do petróleo, parece que agora do GLP, parece que já recuou novamente para 11 centavos de dólar, mesmo que eles consigam isso, no caso 50 teng, eu acredito que agora que o copo transbordou, não tem mais como parar esse processo. Provavelmente essa revolta vai se estender para outras reivindicações, indo desaguar, sabe-se lá em que. Nós vamos acompanhar para saber no que isso vai desaguar. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.